Então, quando nós somos salvos, irmãos, aí vem a instrução para a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai, dentro da primeira e da segunda carta, ele vai pontuando várias coisas, irmãos, várias coisas. Então, eu quero aqui começar dizendo o seguinte, olha, nenhum de nós pode produzir a piedade. Ela é um dom de Deus, tal como a graça salvadora do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Timóteo, filho da fé de Paulo, o apóstolo. Nós encontramos ele enviando, a primeira e a segunda carta para Timóteo, e muitas recomendações. Foi para ele que Timóteo, escrevendo a ele, fala, olha, em você existe fé, não uma fé fingida, uma fé genuína. A mesma fé que habitou na tua avó, Loide, na tua mãe Eunice, está em você. E daí o cuidado do apóstolo com a vida de Timóteo. Eu quero salientar aqui, irmãos, o que o apóstolo, uma das coisas que ele ministrou, e depois vou citar outros tópicos, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Está falando de fidelidade e diligência no ministério. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Guarde isso. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Exercita-te na piedade. Só esclarecendo, quando o apóstolo escreve que o exercício corporal para nada aproveita, irmãos, veja bem que ele estava escrevendo, aquele povo estava numa cultura onde o corpo era colocado, era idolatrado, havia uma ênfase em tudo isso. Por isso que Paulo diz assim, olha, o exercício corporal para nada aproveita. Alguns irmãos que eu já vi por aí, não aqui, por aí, dizendo assim, está escrito, o exercício corporal para nada aproveita. Tem que entender o porquê ele escreveu isso, irmãos. Irmãos, a atividade física é fundamental. Todos nós precisamos fazer atividade física. Eu sei de um mocinho barbudinho que está correndo já 20 quilômetros. Estou informado disso, entendeu? O Adriano andou 80 de bicicleta. Eu vou checar lá no velocímetro dele, se é isso mesmo, viu, pastor? Lá no negocinho lá. 80, ele falou, pastor, bati o recorde, 80. Irmãos, o exercício corporal, a atividade física é fundamental para todos nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, nós estamos numa cultura de culto ao corpo. Era uma cultura onde tinha as filosofias, os filósofos. Estamos vivendo uma cultura aí onde o corpo é colocado, entendeu? Para ter felicidade, para ter uma vida plena, entende? Aquela cultura do corpo. Então Paulo chega e já, pá. Depois você pesquisa sobre isso. Ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. É interessante, irmãos, quando nós somos salvos por Jesus, entende? Nascidos do alto, note bem que estávamos todos nós perdidos, completamente presos em delitos e pecados, e o Senhor se revelou a nós. Não fostes vós que me escolhestes. Como uma pessoa morta, irmãos, vai ter escolha? Como uma pessoa morta vai escolher Jesus? Como uma pessoa morta nos pecados e delitos, nas trevas, totalmente cega, vai dizer assim, deixa eu pensar se eu aceito Jesus ou não, irmãos. Foi o Espírito Santo que veio sobre a minha vida, sobre a tua vida, e me convenceu, te convenceu, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ali, irmãos, a gente teve consciência porque o Espírito Santo nos visitou. Eu me lembro que eu deveria ter uns 7 anos, quando num culto aqui, no barracãozinho pequeno, a minha vida foi tocada. Eu não tenho palavras para descrever, mas foi naquele culto. Não me lembro se era durante a semana ou um domingo, porque tinha culto todo dia. E eu estava aqui com a minha avó. E eu sei que com 7 anos, eu lembro de coisas antes disso,
você deve se lembrar também, ali aconteceu, eu fui nascido do alto, uma obra do Espírito Santo na minha vida. Então, quando nós somos salvos, irmãos, aí vem a instrução para a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai, dentro da primeira e da segunda carta, ele vai pontuando várias coisas, irmãos, várias coisas. Então, eu quero aqui começar dizendo o seguinte, olha, nenhum de nós pode produzir a piedade. Ela é um dom de Deus, tal como a graça salvadora dos nascidos do Espírito, e nenhum de nós podemos produzir a piedade. É dom de Deus, é graça de Deus. Só que nós somos chamados, como Paulo exorta a Timóteo, irmãos, nós somos chamados, eu e você, nós precisamos praticar, desenvolver, exercitar. Nós precisamos de uma postura diante do Deus que nós servimos, uma atitude, nos colocarmos, sermos violentos conosco mesmo. Do que eu estou falando, somos templos do Espírito Santo, obra da graça de Deus na nossa vida. Estávamos condenados ao inferno, Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou, e agora, irmãos, nós somos templos. Então, se eu sou o templo e você, nós somos, eu tenho que ser violento comigo mesmo, ou seja, nada de mentira, nada, tudo aquilo que contamina deve estar fora, lanço fora, não quero nada disso. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, só o evangelista João registrou, Jesus chega no templo e a casa será chamada casa de oração, e de repente que ele encontra lá, irmãos, os campistas, os animais. Jesus fez um azorrague, ele entrou naquele lugar, virou a mesa dos campistas, soltou os animais e ele foi violento, ou seja, minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado esse lugar em lugar de ladrões e salteadores. Seja violento com você. Estou falando de mutilação? Não, estou falando de posicionamento como templos do Espírito Santo. Aí vem na minha mente aquela canção que eu cantava e as criancinhas cantaram muito, e as nossas criancinhas cantam, né? Cuidado, olhinho que vê, cuidado o pezinho onde anda, cuidado mãozinha, cuidado, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, cuidado. Então, nenhum de nós pode produzir a piedade, porque ele fala, irmãos, que a piedade é um exercício. Exercita-te pessoalmente. Timóteo, eu estou falando contigo, eu estou escrevendo para você, Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele está falando esse negócio de culto ao corpo, né? Endeusar o corpo, essa idolatria desse lugar que nós vivemos, da cultura em que estamos, para nada aproveita. Porque mas a piedade sim, a piedade é proveitosa, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Exercita-te, o Senhor está falando para mim e para você, exercita-te na piedade, até o fim, até aquele grande dia. Exercita-te, irmãos, vamos nos exercitar na piedade. Exercícios espirituais. No Salmo capítulo 5, versículo 3, não precisa projetar não. 5:3 diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor ouve a minha oração, ouve a minha voz. Eu sei que o Senhor me ouve. Pela manhã apresento a minha oração e fico a aguardar. Alguma coisa vai acontecer. O céu vai se rasgar. A resposta virá. E no dia seguinte, pela manhã, apresento a minha oração, Senhor. Então, irmãos, esses exercícios espirituais têm a ver com oração, com jejum, simplicidade de vida, meditação, serviço no reino de Deus. Estendemos as mãos para as pessoas e muitas vezes ficamos em silêncio para ouvirmos a voz do Espírito que habita em nós. Paulo menciona a Timóteo na primeira carta vários exercícios de piedade. Não precisa abrir a tua Bíblia, depois eu mando, tá? Lá no capítulo 1, verso 19, ele diz assim, ó: mantenha a boa consciência, Timóteo, vigie seus pensamentos. Exercício espiritual. É um posicionamento, uma vez, irmãos,
que a venda foi tirada, a cegueira foi embora, eu nasci do alto, conversão, abandono de pecado, houve abandono de pecado, houve conversão. Ninguém abandona pecado simplesmente por abandonar, irmãos, só abandona se foi tocado pelo Espírito, houve abandono do pecado, houve conversão. Fora disso, é um igrejeiro, não existe conversão nenhuma. É alguém acostumado com a liturgia e por aí vai. Então ele diz assim no verso 19: mantenha a boa consciência, vigia seus pensamentos. E ele vai caminhando, a lista é grande. No capítulo 2, verso 1, ore, interceda pelas pessoas. Ore, interceda pelas pessoas. Eu fui num velório essa semana, irmãos, segunda-feira. São irmãos da igreja aqui, o Fernando, a Sônia e a irmã Beni. A irmã me ligou: pastor, aconteceu uma tragédia com um primo meu. Discutiu há 20 anos, ele e um outro irmão já não se davam. E discutiu, o filho discutiu com o pai, e o pai morre na madrugada de domingo para segunda. Ele só estava com o netinho, um lindo garoto assim, à beira do caixão, irmão. E o netinho ligou. Aí os irmãos lá correram atrás, mas o SAMU veio e no caminho aquele homem partiu. Eu só conhecia naquele velório os três: a irmã Beni, o Fernando e a Sônia. O Fernando e a Sônia às vezes estão aqui. Eu falei: eu vou para lá. Olha o contexto, irmãos. Cheguei lá, me apresentaram a família toda, não conhecia ninguém, irmãos. Segunda-feira, 3 horas da tarde, eu estava lá. Falei: Senhor, me deu uma palavra. O contexto, esse irmão dele que não se conheciam, não se conversavam há 20 anos, estava lá. E ficou bem perto assim. E contaram alguns problemas. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou dizendo isso porque o Senhor quer nos usar em momentos. Ele nem imaginava que eu estaria 3 horas da tarde lá no velório do Palmeiras, orando por aquela família. Eu olhei para o Senhor naquele caixão, não conheço, nunca vi aquele Senhor. As pessoas, eu não conhecia ninguém, mas Deus deu uma palavra naquele lugar. A gente só entende que Deus dá a palavra, irmãos, não é porque está decorado na nossa mente, a gente acostumou com o dia a dia de igreja e de ouvir sermões. Não, a gente entende porque veio no Espírito. Eu falei: Senhor, que velório é esse? Vai ser um velório complicado. Passou pela minha mente, de repente, será que não vai sair discussão lá? Irmãos, tudo ao contrário. Quando eu chego, a filha estava ali, estava numa situação difícil, aquele netinho, estou com a imagem dele na minha mente, e aí o Senhor deu a palavra. Eu comecei a falar, e eu volto a dizer, eu disse para a pastora, eu falei: olha, acho que eu devo estar mais em velório pregando, porque foi um momento sublime. E como eu digo, sem exagero, as pessoas, eu falei assim: por favor, quero que você se aproxime bem aqui perto. Parece que eu vi que uma agulha caísse no chão e escutava o barulho, irmãos. Houve uma operação do Espírito Santo. Irmãos, então, por que eu estou falando isso? Me vem na mente isso, irmãos. Então, nós temos que manter a boa consciência, vigiar os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estiverem cheios de lixo, a gente não vai ouvir a voz de Deus. E a gente vai levando as coisas mecanicamente, e vai daquele cai, levanta, se emociona, continua mais um pouco. Eu quero dizer, irmãos, que disciplina espiritual é um processo, piedade é um processo, a piedade é algo que deve ser exercitado diariamente. Até quando? Até a partida ou até o último dia, quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pastor, até domingo que vem eu venho no culto. E como vai ser a semana? Ore, interceda pelas pessoas, Timóteo. Estou falando dentro de exercícios de piedade. Exercita-te na piedade. No capítulo 4, versículo 13, dedique-se à leitura das Escrituras. Fui salvo, bebê em Cristo, leitinho, mas chega um momento de alimento sólido, eu vou me exercitando na piedade, entende? Eu vou me envolvendo na oração, separo um momento específico para o jejum, e vou caminhando, e vou entregando, abençoando as pessoas,
e eu vou, nada de muquirana, nada disso. A gente vive isso lá na nossa casa, entendeu, irmãos? As coisas às vezes só passam pela nossa mão, mas não devem ficar conosco, devem chegar no destino. Desprendimento. Cuidar da casa, sim, cuidar da casa. Mas esses dias nós fomos num culto na catedral, uma irmã chegou, abraçou a pastora e falou: olha, esse envelope Deus mandou entregar para vocês. E ela me deu, pus na Bíblia. Eu pensei, deve ser realmente alguma oferta, tal. Mas no mesmo instante veio na minha mente uma família. E a mesma família no coração dela. Chegou em casa, ela falou: bem, o Senhor falou para entregar isso para tal pessoa. Eu falei: eu pensei nisso. No dia seguinte, irmãos, aquele recurso já tinha sido encaminhado. Não só o recurso, mais uma outra coisa, mais um outro item. Nós não podemos ficar presos em nada. Nós temos que sabermos que quem quer dominar a nossa vida é o Senhor Jesus. Senão, a gente fica um religioso no caminho. Por fora, tudo bonitinho, né, pastora? Tudo ajeitadinho, entendeu? Então tem coisas que é só para passar pela nossa mão. Tem um casal que estive na casa dele esses dias, eles devem vir em algum culto, acho que vai ser de manhã, e eu e a pastora já estivemos lá. É um casal, você chega na casa dele, uma casa muito linda, e eles estão ali, eles não têm filhos, e o Espírito Santo está fazendo a obra deles, e eu precisava falar com outro amigo meu, advogado, assunto que eu conheci nos assuntos de contabilidade, e é amigo dessa família também, e eu liguei como um canal, falei: fulano, nós precisamos ajudar Beltrano. Ele falou assim: sim, pastor, vou mandar na sua conta. Já faz uns 6 meses que ele manda e fala assim para mim, ó, transfira para ele. No mesmo instante eu já entro lá, transfiro. Ninguém sabe o nome de ninguém, eu só digo assim para o casal que recebe o recurso: olha, o irmão mandou para vocês. Como que a gente quer ser usado por Deus, irmãos, se a gente tem bloqueios, entendeu? Se a gente não ora, eu oro por aquele porque é bonzinho, mas aquele outro lá é estranho. Não. Ficamos avarentos, não. Olha, falando assim, você precisa ler as Escrituras. Dedique-se à leitura. Vigie seus pensamentos. Interceda por todas as pessoas. No 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Não fica reparando na vida dos outros. É disciplina, irmãos. Exercita-te na piedade. Tem cuidado de ti mesmo. No 4,16 ainda. Persevere nos valores da palavra. Persevere nos valores da palavra. No 5,22. Não participe dos pecados de outro. Não participe dos pecados de outro. Isso é exercício, exercita-te na piedade. É uma caminhada, é uma obra do Espírito Santo. Mas quando eu me coloco, você, nós, eis-me aqui, Senhor, graça salvadora, agora a graça da piedade, se exercitar na piedade, exercícios espirituais, oração, jejum, sentindo, não sentindo, no meio da tempestade, no meio da bonança, e ele vai passando, irmãos. Não participe de pecados dos outros. Ainda no 5,22, conserve-se puro, Timóteo. O cuidado do apóstolo em relação ao seu filho da fé, Timóteo, pastor Timóteo, jovem, conserve-se puro. No 6, versículo 11, busque o amor, a perseverança e a mansidão. Busque o amor, a perseverança e a mansidão. Não existe uma fé fingida na tua vida, não é mesmo que habitou na tua avó, na tua mãe, está em você. No capítulo 6, 14, guarde os mandamentos de Deus. No capítulo 6, verso 20, evite as conversas inúteis e profanas. Sai fora de conversas inúteis e profanas, Timóteo. Exercita-te na piedade. Vamos lá. Cada dia. Na segunda carta, nós encontramos, eu estou correndo aqui, irmão, no capítulo 1, verso 8, testemunhe aos outros sobre Jesus. Testemunhe aos outros sobre Jesus.
Já há muito tempo, irmãos, muito tempo. Nas empresas que eu trabalhei, não é que eu ficava enrolando para pregar o evangelho, não. É naqueles momentos certos, irmãos. Trabalhei 2 anos e meio em Piracicaba, almoçávamos lá, trabalhei em outros lugares, aquele momento certo, usar bem cada oportunidade. Aí vinha falar de Jesus, não da denominação, de Jesus. Tenho tido muitas experiências. Não sei se o Tiago lembra, lá em 2009, aquela gerente da Caixa, quando a Caixa era na Avenida Rio Claro, uma mulher rebelde, uma mulher revoltada, ela falava palavrões assim, à torta direita, nos atendeu bem, mas eu fui olhando e comecei a falar de Jesus para aquela mulher. Hoje ela já está aposentada, a gerente aqui falou para mim que ela mora aqui em Rio Claro. E ela revoltada. Imagine uma mulher revoltada, irmãos. Ela abria a boca, a cada 10 palavras, 9 era palavrão. Não é isso, Tiago? A gente não arredou o pé de ficar ali até que fizesse aquilo que nós queríamos. Eu voltei lá outra vez, e o Senhor ministrou. Eu entreguei para ela aquele livro, Uma Vida com Propósito. Eu entreguei para ela. E aquela mulher começou a mudar a conversa. Entendeu? Quem muda é Deus. Quando Deus toca o homem, toca a mulher, aquela pessoa de boca suja passa a ter uma boca para louvar ao Senhor Deus. Depois a agência mudou para cá na 14 e ela foi transferida. Enfim, irmãos, ela passou pelas nossas vidas e a gente fez aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Pode ser que nunca mais vou vê-la, mas ela estava diferente nas últimas conversas. Pediu até oração para quem não acreditava em nada. Aí no capítulo, na segunda carta, capítulo 2, verso 1, fortifique-se na graça. Deixa eu parar aqui e voltar, irmãos. Aí ultimamente, eu já contei aqui, mas deixa eu falar para vocês. Meses atrás, um contato com uma moça que me atendeu aqui na 14. Abriu espaço, entendeu? Jesus. E o que Deus prepara eu mando para ela. Aí há pouco tempo uma outra que me atendeu. E eu comecei a... De repente ela estava falando, irmãos, fazendo um negócio lá. Eu falei assim, deixa eu contar para ela de uma obra missionária. Mas pastor, o senhor está no banco, pegou a senha. Mas, sim, Deus mandou eu falar. Eu comecei a falar para ela. Falei, nós trabalhamos com missões. Posso contar um testemunho para você? Ela parou de escrever e ficou assim. E quase que eu chorei na frente dela. Me emocionei. Eu falei, nossa, eu vou começar a chorar aqui, ela vai começar a chorar também, vai virar uma choradeira. Entendeu? Aí eu vou falar assim, moço, o senhor vem aqui para resolver assunto e está todo mundo chorando aqui. Aí, irmãos, existem dois vínculos com as duas moças lá, duas. E ela falou para mim, ora pela minha irmã, ora pelo... Passou a família inteira. Esses dias eu escrevi para ela, sua casa está debaixo. Alguma coisa vai acontecer. Você cruza com uma pessoa e pensa assim, né? Mais um na terra. Eu disse lá no velório, o que você tem que fazer em vida? Eu disse assim, eu não tive prazer de conhecer esse senhor aqui, mas ele não está mais aqui. Aí me apresentaram esse irmão dele, que 20 anos se conversava, eu não sabia ainda. Eu falei, parece que eu conheço esse homem. Parece mesmo, irmãos. Eu dei a mão para ele. Muito prazer. Ele olhou para mim, ficou ali na beira do caixão. Eu não sei se remorso, mil pensamentos. Eu só sei que ele ouviu a palavra. E Deus é poderoso para salvar as pessoas. A Bíblia diz que é melhor ir na casa do luto, porque lá se vê o fim. Ainda na segunda carta, irmãos, dentro do exercita-te na piedade, Timóteo. Timóteo, entenda o que eu estou mandando para você. Fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça. No versículo 8, lembre-se de Jesus. Eu resumi de cada ordenança, de cada tópico sobre exercitar na piedade, irmãos. Lembra de Jesus, Timóteo, no 2:8. E no 2:15, toda a igreja vai falar. Meu amor, coloca 2:15.
2 Timóteo 2,15. Quem não, eu vou olhar para o rostinho de todos os irmãos. Se quem não falar esse versículo, irmãos, vai estar projetado, entendeu? Eu vou ficar olhando para a pessoa, até que você abra a boca e fale. 2,15 está dentro do exercício da piedade. Colocou lá, velho? Olha lá, irmãos. 1, 2, 3. Procura. Ai. Que maneja bem. Paulo disse a Timóteo, dentro da linha, exercita-te na piedade. É por isso que eu encontro, irmãos, certos irmãos, irmãs, entendeu? Que faz tempo que eu não vejo, e quando eu encontro, o assunto é Jesus. Não que não falam de outras coisas, sim. Não que estão desconectados do mundo, não. Mas o primeiro assunto é Jesus. Primeiro assunto. Contam um testemunho. Contam a graça recebida. Vai para a palavra. Não existe temor. Não existe medo algum, porque quem governa o mundo é Deus. Quem tem o controle é Deus. Existe uma entrega, Eu encontro pessoas assim, irmãos, e temos muitos aqui na igreja assim. Muitos aqui, assim, entendeu? Estão firmes na palavra. Existe um brilho no rosto. Existe uma alegria no coração. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos ler de novo, irmãos? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Só o Espírito Santo pode fazer isso, não, meus amigos. Então, o espírito de religiosidade fora, sermos violentos conosco mesmo, só tempo do Espírito Santo, nada de egoísmo, nada de sujeira, nada de maledicência, nada de pornografia, nada, eu sou dele. Violento, nada de conversa frívola, nada de conversa fiada, nada de semear contenda. Aliás, aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominação, diz Provérbios 6, o que semeia contenda entre irmãos. Nada disso. A minha vida pertence ao Reino dos Reis. Veja todas as declarações que nós fizemos através das canções, mais uma vez, nesta noite. Terminando, irmãos, no capítulo, a segunda carta, no capítulo 2, verso 19, afaste-se da iniquidade. Ele era um jovem, acredito eu, um jovem bonito, né? Capítulo 2, verso 22, fuja dos desejos da mocidade, fuja, Timóteo. Exercita-te na piedade, fuja dos desejos da mocidade. Segunda carta, capítulo 2, verso 23, evite brigas e dissensões inúteis. Evite brigas e dissensões inúteis. Sai de fora. No capítulo 3, na segunda carta, versos 14. Permaneça nas coisas que você aprendeu. Permaneça nas coisas que você aprendeu. Quando você passa por aquele tipo pergaminho, tem o nome de pastores que passaram por essa igreja durante todo esse tempo. Só os 2 ali que eu não lembro muito bem, que é do começo. O resto, todos eles foram meus pastores, da minha família, de muita gente. Todos. Esse dia eu estava olhando, tentando ver se vinha na minha mente o pastor Pedroso, mas ainda não veio. O irmão Vox já falou para mim, aquele pastor assim, mas não veio, eu era muito pequeno. E tem um outro ali que também não, mas o resto eu lembro de tudo. Sabe, irmãos, gente simples, pessoas iguais eu e você, subiu no púlpito lá, pastor, subiu no púlpito, pregar a palavra, porque existem muitos frutos ministeriais desse lugar, e nós somos um deles, irmãos. Por que existe? Porque sempre priorizou a pregação da palavra, da sã doutrina, sempre, e Deus, aprove a Deus separar no tempo dele pessoas que estão no ministério. E o pastor Toninho Stefan é um deles. E chegou aqui com 12 anos de idade.
A alegria do Senhor é a nossa força. Como está o teu coração? Terminando, irmãos. Na segunda carta, 3,14, eu já disse, permaneça nas coisas que você aprendeu. Eu me lembro da professora Dorcas ministrando, eu me lembro dos pastores que eu falei lá da lista, eu me lembro, irmãos, foram muitos cultos, escola bíblica, muitos, e eles ministravam a palavra. No capítulo 4 da segunda carta, verso 5, seja moderado em tudo. Seja moderado em tudo. O que é uma pessoa moderada? Não existe fé fingida na tua vida, você é templo do Espírito Santo, seja moderado em tudo. Exercício, irmãos, exercícios espirituais. 4:5, suporte os sofrimentos. Timóteo, suporte os sofrimentos. E no 5 mesmo, cumpre o teu ministério. Ou seja, você toma uma atitude, eu e você, irmãos, nós tomamos uma atitude e levamos adiante aos pés do Senhor em oração. E naquele momento de jejum, não um jejum que pesa, irmãos, é aquele momento especial, sabe, especial, que você separou, não importa se o tempo é maior ou menor, e ali você, com fome de Deus, da graça de Deus, você começa a buscar, oh, meus queridos, conversão aconteceu lá atrás, piedade é um exercício de vida, posicionamento, Espírito Santo, oh, meus queridos, que Deus nos dê graça.